A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Tirei o fone, né? Não sei por que eu estou com esse fone, não estou ouvindo nada enquanto estou falando, mas irmão, nós vamos aqui abordar mais uma vez sobre os Estados Unidos. A nossa querida Irmandade está aí ouvindo várias coisas, várias pessoas falando coisas que às vezes nem sabe, não tem nem pessoas que repassa para eles, né, irmãos? Dos Estados Unidos, o que realmente está acontecendo no meio da obra de Deus lá nos Estados Unidos. Irmãos, as nossas irmandades, nossos irmãos em Cristo, os americanos, estão sendo assessorados pelo Braz. Graças a Deus, o Braz está mandando ali anciães para ficar à frente da obra de Deus, que essa obra de Deus querem travar, querem tirar, querem parar, mas não vão parar, porque esta obra de Deus, quem está no comando é o próprio Deus. Aonde há Deus, aonde há guia do Espírito Santo, aonde há revelação da palavra, irmãos, inimigo nenhum pode enfraquecer este povo. Povo este, irmãos, que o Brasil, a nossa querida Irmandade, a nossa Irmandade que está aqui no canal agora, ouvindo o que nós estamos falando, estão em constante oração pelos nos países aonde está começando a obra de Deus. Sabemos que nos Estados Unidos tem várias, vamos dizer, vários idiomas de pessoas que estão ali congregando, brasileiros, espanhóis, vários irmãos de outros países e almas testemunhadas, né, irmãos? Por isso que o culto nos Estados Unidos, segundo informações, tem um grupo de irmãos do Brasil que estavam sofrendo, porque os cultos não estavam sendo em português e sim em inglês, irmãos. E aqueles que não estavam sabendo do inglês estavam assim um pouco, até para pedir hino, estava, né, irmãos, naquela situação. Mas quando a comitiva aqui do Brasil, o Cláudio Massola, nosso querido irmão Cláudio Massola, foi ali para resolver aquele grupo de irmãos que estavam já com outros pensamentos, né, irmãos? De mudar tudo, de fazer praticamente a congregação aí inserir, segundo eles falam, segundo um novo evangelho, né? Uma reforminha aqui, reforminha ali, né, irmãos? E de repente a Irmandade já se via ali lendo as escrituras sagradas, estudando para pregar a letra, para pregar o conhecimento. Mas os irmãos foram e fizeram o que tinha que ser feito. Sentaram, tiraram a liberdade de um, outros se arrependeram do que estava sendo feito, permaneceram nos seus cargos, fora da administração da denominação congregação cristã nos Estados Unidos, mas foram levantados outros anciãos para ficar no lugar. O que está acontecendo nos Estados Unidos, irmãos, é que aqueles que estavam ali, que eram anciãos, que foram sentados, eles sim fizeram ali a desidência, fizeram suas igrejas, e alguns que não estavam ali na mesma comunhão, né, foram com eles. Mas, irmãos, como eu já disse, nos Estados Unidos são várias pessoas que congregam nos Estados Unidos, de diversos países, né? Cada cabeça sua sentença. E nós sabemos que até no Brasil, irmãos, tem um grupo de pessoas dentro da igreja em que, quando a gente observa agora, irmãos, anciães de 40 anos de graça vindo a público falando coisas em que eu penso assim, o que um irmão desse estava fazendo na frente do povo de Deus, sem conteúdo nenhum e falando absurdos e absurdos hoje aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a obra no Brasil também está sendo bombardeada. É uma obra de Deus que nós precisamos orar
pelos líderes, pelos nossos irmãos de ministério que estão à frente. Porque, irmãos, os tempos estão piorando. A Bíblia está sendo arrancada, não literalmente das nossas mãos, mas sim do coração. A palavra de Deus estão querendo distorcer, irmãos, e usar o calvinismo, usar a própria palavra da Bíblia para distorcer tudo que nós temos aprendido esses tempos todos, irmãos. E fica este impasse, essa guerra espiritual, né, irmãos? Que os nossos irmãos clamando a Deus para que Deus revele a palavra, para que a querida Irmandade se alimente espiritualmente, como sempre se alimentou antes da pandemia, pós-pandemia, quando nós éramos crianças, em que nós via aqueles cooperadores que o Senhor já recolheu para o seu reino de glória, nós via aquelas maravilhas, aqueles milagres que aconteciam. Eu estava conversando com um ancião aqui do Paraná, né, irmãos? E nós estava conversando a seguinte coisa, irmãos. Olha só, mediante a tecnologia, muitos deixaram de receber milagres e de Deus fazer obra instantaneamente quando se prostra o joelho. Porque a tecnologia, o avanço da ciência, muitos estão perdendo a fé, estão indo no médico. Antigamente, não é que não tem que ir no médico. Se você não tem fé suficiente, porque nós somos falhos, carnes, errantes. Um filho fica doente, vamos levar no médico. A primeira coisa que nós pensamos, vamos levar no médico. Mas antigamente que não tinha, né? Não tinha a medicina, não estava avançada, né? Não tinha esses recursos. Irmãos, era joelho no chão e Deus descia e fazia ali instantaneamente. Eu me lembro que uma vez eu estava muito doente, e foi marcada uma unção em casa. O ancião, na época, o cooperador tinha ido para o ancião, foi em casa nos visitar, chegando ali, fez a unção, irmão, instantaneamente, porque na época não tinha como nem chamar a ambulância, que a estrada de casa era tudo esburacada, nem a ambulância chegava. Mas ali foi orado, feito a unção, e na hora, eu era pequeno, mas eu me lembro que na hora eu saí daquela cama onde estava ali travado e comecei a brincar. E eu me lembro até hoje desta parte. E eu estava conversando com esse irmão e ele falou: irmão Paulo, a tecnologia avançada, a fé de muitos estão acabando, o celular está trocando muita coisa. Irmão, nós precisamos dele. Seria muita hipocrisia eu falar que ele é coisa do demônio. Não, nós precisamos do celular. Mas temos que dar espaço às coisas de Deus. Chegou o dia de culto, irmão, santo Deus. E tem irmãos que levam o celular para a igreja enquanto o servo de Deus está pregando. Ele está vendo mensagem do WhatsApp, irmãos. Está mandando mensagem, eu tô aqui no culto, a palavra é tal. Não está nem ouvindo o que o servo de Deus está pregando. E hoje em dia está todo mundo dispersos, irmãos. Está muito dispersos. Vamos orar pela obra de Deus. Nos Estados Unidos, o nosso irmão, lá que eu chamo ele, não vou falar o nome dele, nosso querido irmão, ele está como o nosso, vamos dizer, tem um termo que fala, né? Que está lá alguém passando as mensagens. Eu esqueci até do termo, eu sempre falo, né? E o servo de Deus falou que vai averiguar mais coisa, mas que o servo de Deus nos passou recentemente é que a nossa querida Irmandade está mais feliz do que nunca, está mais firmes do que nunca. Quando há um racha, uma dissidência, alguém que pensa da mesma forma do irmão que estava querendo arrebanhar a igreja toda, são esses que vão para onde esse servo de Deus está indo. Dissidência, né? Aproveitando o nome congregação e ali fazendo uma salinha e fazendo a dissidência também, pegando ali os fiéis. Mas, irmãos, não botemos a mão na obra de Deus, aonde realmente está Deus, né? Aonde está Deus, irmãos, ali está o milagre, está a conversão, está o amor, está a voz de Deus falando
com o seu povo. Não vamos nos enganar por pessoas que põem coisas aí na internet, seus pensamentos, e dizendo que lá o ministério está indo para lá porque está indo resolver, que está uma bagunça total. Porque o inimigo veio para confundir a mente da nossa querida Irmandade. Nossos irmãos nos Estados Unidos estão felizes, comendo a palavra espiritualmente como nós. Se tiver alguém dos Estados Unidos, eu peço encarecidamente, queridos, venham nos comentários, venha relatar como vocês estão servindo a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, não estamos aqui falando em que a outra parte que fizeram a dissidência não estão servindo a Deus. Estão servindo a Deus, sim. Estão servindo, mas, irmãos, com uma outra doutrina em que nós não somos acostumados, irmãos. Os tempos mudaram, a congregação praticamente está na internet, isso não podemos evitar. Muitos falam, se a CBC Reforma já foi reformada. Eu não sei aonde foi reformada, porque muitos que saíram da congregação foram para uma igreja reformada e não ficaram na igreja reformada. Voltaram de volta para a congregação porque viram que o problema não estava na denominação, estava na própria pessoa. Irmãos, tomemos cuidados. Os Estados Unidos estão mais firmes do que nunca. Nossos irmãos anciãos que ficaram responsáveis estão indo de vez em vez lá nos Estados Unidos, acompanhando a obra de Deus, irmãos. E Deus vai abençoar grandemente ali as fronteiras do México, fronteiras do Canadá com os Estados Unidos. E olha só, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, graças a Deus, nesses países ainda está imperando e Deus está à frente do seu povo. Irmãos, não nos deixamos se enganar. Vocês vão ver na internet muitos falando coisas, querendo apagar a luz. Sabe aquela parte, o último apaga a luz? Irmãos, eu volto a falar, tem um ex-ancião aqui do Brasil que acabou saindo da igreja, fazem seus vídeos dizendo que a congregação só prega prosperidade, só prega que a pessoa vai ter carro, que a pessoa vai melhorar de vida. E isso eu vou falar para vocês. Existem aqueles que gostam de pregar isto, mas os que vão buscar a parte espiritual, quando ouve esta parte, dá glórias a Deus, mas não se apega muito nas partes material, porque hoje em dia nós temos que correr atrás da parte espiritual, irmãos. A parte material nós corremos atrás, trabalhamos, fazemos cursos, né? Se esforçamos e Deus nos abençoa. Porque buscai o reino dos céus e a sua justiça, e o resto será acrescentado na vida de cada um. Irmãos, estamos em tempos difíceis na terra. Tempos onde o anticristo está sendo pregado, que ele está bem silencioso, mas a hora, irmãos, que o anticristo for aí já aparecer, muitos vão achar espanto. Poxa, eu achei que o anticristo ainda ia se apresentar e ele já chega, já se apresentando, já como anticristo. Irmãos, muitas coisas estão mudando, a tecnologia aumentando, a inteligência artificial clonando vozes, fazendo robô, né? Implantando chip na cabeça de humano, no cérebro humano. Isso tudo, irmão, está acontecendo aí. Olha, é como que não está acontecendo nada. Olha, o irmão Paulo sempre fala as coisas, põe as revelações das nossas irmãs aqui que Deus mostra. O irmão Paulo aí, ele gosta de amedrontar. Olha, o irmão Paulo, ele fala muito do Apocalipse. Falo mesmo, irmão. Falo mesmo e sempre cito Apocalipse. Eu não vi ninguém, nenhum crítico, não vi nenhum, vamos dizer que a gente vê aí na internet, sabichão,
de igreja, nenhum teólogo, nenhum presbítero, nenhum pastor que vê, pastor que eu digo aqueles que vão contra a obra de Deus, nenhum deles vindo aqui refutar sobre o Apocalipse. Você quer dar uma resposta? Ó, meu irmão, 19, 20, 21, 22 de Apocalipse. Julgamento dos mortos, novo céu, nova terra, o rio da água da vida, os 1000 anos, que eles tremem na base, destruição de Satanás, cavaleiro do cavalo branco, né, que é as pragas, as bodas do cordeiro. Irmão, a queda da Babilônia, e aí vai, irmãos, Apocalipse responde todos, irmãos. Estamos em tempos difíceis na terra e o nosso aviso para nossa querida Irmandade: não acredite se vier mais alguém falando que nos Estados Unidos está acabando, está minguando. O diabo, ele quer tirar, ele quer falar que está acabando tudo na tua vida. E que se nos Estados Unidos já acabou tudo, no Brasil vai acabar. Irmãos, essa obra foi constituída por Deus, né? Essas pessoas que estão falando isto, muitos deles foram para uma igreja reformada e lá da igreja reformada não aceitaram eles, porque não viram, como é que se diz? Igrejas reformadas não viram sinceridade na pessoa. E viram que o problema não é a congregação, o problema são eles. Uma igreja, vamos cogitar, a igreja batista, qualquer igreja batista, reformada, não reformada, elas estão ali com um propósito de anunciar o evangelho, de salvação de alma. Quando eles veem alguém saindo da congregação, eles dão espaço. Quando a pessoa chega já falando várias vezes as coisas sobre a denominação congregação, eles já ficam já praticamente de orelha em pé. Se ele está na congregação, saiu da congregação e não para de falar mal e não para de denegrir a obra de Deus, quando ele fizer parte da Batista Reformada, da Batista Normal, da Assembleia, ele vai também falar mal da Assembleia de Deus. Preste bem atenção que se esse crítico que eu estou mencionando aqui for fazer parte da CCA, por mais que a CCA seja uma dissidente, o dia que não dê mais liberdade para ele pregar lá, ele vai falar mal e cuspir no prato que comeu. Então estamos aqui em defesa da obra de Deus. Estamos aqui falando para a nossa querida Irmandade. Aqui está falando quem está congregando e vendo a obra de Deus prosperar na terra. E vê quem é aqueles que admiram a congregação que está no Brasil. E gostam, sente comunhão com a orquestra, sente comunhão com a palavra. E Deus falando com o seu povo, irmãos. Deus fala com as almas testemunhadas. As almas testemunhadas chegam na igreja e saem com o coração leve. E fala, meu Deus, que igreja é esta? Que uma igreja onde Deus fala na boca do pregador o que eu estou pensando. Santo Deus. Irmãos, coisa linda. Eu ouvindo um pregador pregando, apontando para uma mãe dentro da igreja e falando para ela, Deus manda te falar. Quarta-feira seu filho vai sair da prisão. Mas ele não vai sair da prisão porque ele é bonzinho não, que ele aprontou. Mas ele vai pegar uma condicional e cumprir a pena fora da prisão por amor a você que Deus está fazendo, que você está sofrendo muito de ver seu filho na prisão. Eu vou cobrar dele tudo o que ele fez. Mas por amor a você, ele sai quarta-feira da prisão. Irmãos, eu digo isso, não é que me contaram. Este cooperador, ele foi comigo nesta comum. Eu fiquei com medo, porque eu conheci a irmã. E a irmã deve ter pensado que eu falei para ela sobre o filho dela. Só que, irmão, veja bem, esse cooperador falou mais coisas. Esse cooperador profetizou mais coisas na hora da palavra.
e falou tudo a vida da irmã. Irmãos, eu fiquei contando. Nós congregamos no sábado, passou domingo, segunda, terça. Quando foi terça de manhã, já noitezinha, já de manhã, depois da noite, quando foi para amanhecer quarta, eu já fiquei com o coração na mão. Eu falei, meu Deus, o irmão profetizou e agora? De repente, na quarta-feira à noite, o telefone toca. E eu fui atender. Eu estava morando em Praia Grande na época. Irmão Paulo, paz Deus. Amém, irmão. Aqui é fulano de tal, não vou falar o nome, né? Olha, aquela visita que não foi fazer lá na casa da... lá naquela comum, que Deus deu para fulano de tal profetizar, o menino já está em casa abraçando a mãe. Vai responder em liberdade. A pena do menino, não sei o que aconteceu lá, que o juiz assinou para ele responder em liberdade por bom comportamento. O menino já está arrependido, diz que vai pagar a pena. Irmãos, resumindo, ele não matou ninguém, não fez nada. Ele simplesmente estava com um bocado, né, de entorpecente. Né, irmãos? Isso acontece nas melhores famílias. Às vezes o pai e a mãe é crente e o filho nesta vida. Deu muito recitativo na igreja. Mas muito hoje prefere em falar para o jovem sair da igreja e ir para onde? Ir para o mundo, para a sarjeta, para as drogas, né? Critico as nossas crianças que falam em coletinhas, já acostumando a criança ali dando as moedinhas, já sentindo o prazer de servir na parte de Deus, de sentir, de pegar o dinheirinho, de vez comprar mais tarde uma cerveja, um cigarro, uma droga, colocar na casa do Senhor. Então os tempos estão difíceis. Os dias de Deus está abreviando e vamos orar pelo povo, nossos queridos irmãos em Cristo dos Estados Unidos, os que estão servindo a Deus. Porque muitos lá vão querer se rebelar, aqueles que saíram junto com os seus respectivos, né, respectivos anciães. Porque uma coisa é, irmãos, não devemos colocar o coração no pregador, e sim na palavra de Deus. Aquele que serve a Deus em espírito e em verdade, ele chega na igreja com um objetivo. Não é se amostrar para um ancião que tem roupa nova, que sabe dar um glória gostoso, que tem 20 mil anos de graça, que mostra na frente do ancião que é um irmão bem humilde, em casa surra a mulher. Não, irmãos. O verdadeiro homem é dentro e fora da igreja. Eu encontrei uma irmã, não sabia que era irmã. Paz Deus, irmão Paulo. Falei, sou minha irmã. Ô, meu irmão, Deus abençoe, tal, que prazer, tal. Irmão, posso falar uma coisa pro irmão? Pode. O irmão é a mesma coisa que o irmão tá no canal, o irmão é aqui comigo. Que geralmente, irmãos, quando a gente tá vendo alguém num canal e vai conversar com a pessoa te ignora, a pessoa não conversa com você, a pessoa se acha. E o irmão falando a mesma coisa que o irmão fez no canal. Deus abençoe e que te permaneça assim. Eu sempre acompanho os seus vídeos. A gente fica feliz, irmãos. Fica feliz demais. Irmãos, Estados Unidos está bom, está ótimo. A obra de Deus está ali. E eu me lembrei agora, o nosso correspondente internacional nos Estados Unidos, servo de Deus, serve a Deus em espírito e em verdade, está ali nos apoiando. E tudo que for verdade, ele está nos passando. Irmão Paulo, houve um irmão muito espiritual aqui nos Estados Unidos, que era um ancião, o senhor recolheu para o senhor Rei de Glória. Ficou um outro irmão, que parece que é o Joel, e o Joel já estava com um pensamento de, né, alguma coisa ali, e depois parece que mesmo renunciou e abriu uma outra dissidente. Mas está lá no canto dele servindo a Deus, né, da forma, com outra doutrina, mas a doutrina da congregação é a mesma e não muda, porque esse Deus é imutável. Tá bom, irmãos? Irmãos, vamos fazer esse vídeo mesmo explodir na internet, irmãos? Eu tenho percebido que o YouTube não está, o algoritmo do YouTube não está ajudando muito esse mês.
Vamos ajudar a compartilhar, dar o joinha, né? A Irmandade aí, comentar. O YouTube vai ver que é relevante e vai expandir. Vamos lutar juntos por esta obra de Deus e que Deus nos abençoe grandemente. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.